Vamos lá. Então, quando falamos sobre aquele Lobisomem de Meia-Noite, aquela música aquela novela rock santeiro, Lobisomem de uma noite, da meia-noite, meia tem um acento, meio-dia, meia-noite, o acento coloca um campo genérico forte, onde tem um acento pode destacar os campos fuso horários, que é onde nós vamos e vai detectar algumas questões importantes. Tempos atrás eu estava mostrando aí, eu estava mostrando os campos relacionados ao horário, que eu tive na rua, na clínica, Lacon, rua entre os laboratórios comportamentais, ciência comportamental nos ensina. Mas lembramos do Jorge Amado, né? Jorge Amado, que também tem algumas novelas, o Tieto. Estava lembrando dele, estava lendo livros sobre Jorge Amado, também o da Mata cita aqui. Eu estava lembrando, na época, né? Ficava ouvindo ele, quando eu era mais novo, e alguns repertórios que venham a simbolizar, ritualizar várias questões que venham a somar as composições literárias e os campos literários, ok? Então, as questões, o povo brasileiro, a Tieta, Tropicalente, não sei se ele faz parte, mas houve várias repercussões nos personagens que tiveram ação no sentido brasileiro e nessa linguagem que ela é axiomática e copiomática. Eu vou colocar o termo copiomática, que liga idiomas e o seu próprio relacionamento. Então, a frase que eu coloco hoje, que eu vou até em questões de delegar e investigar e colocar como reflexão hoje, o brasileiro tem que usar a frase para preencher significados bons. A frase preenche de significado. Mas quem vai preencher o significado dessas frases? As frases têm citações diretas e indiretas, todos os dias. Lembra que eu falei? O brasileiro não sabe que ele é um barão, ou seja, ele está nos Estados Unidos. Mas há um campo muito copioso relacionado ao nosso achar que nós somos um tipo de pessoa que nós não somos. O nosso achar já é um canal para desejar. E ao nosso desejar e ao nosso ver, conseguimos enxergar aonde nós podemos alcançar o que nós queremos entre os nossos sonhos e probabilidades. Então, os romances, a rua, a casa e a rua, a casa significa o quê? Um conceito de administração. O que significa a administração? Administrar a casa. A casa significa ecologia. Ecologizar. Ecologismo. Lembra que eu falei sobre o Morro do Moreno? Tempos atrás eu estava vendo, eu achei, ao meu ver, pesquisando, vou falar, achei, fica um pouco ampingo. Lembrando de épocas que eu subi o Morro do Moreno ali, tinha um canal ali, uma raiz, você sobe por ela e tem que ter o quê? Apoios para ajudar um ao outro, ou pode subir pela corda ou subir pela raiz. A corda é lógico que é menos perigoso. Mas é muito relativo, vai depender. Você sobe pela raiz ali, onde tem tipo um caule, ou seja, nós olhamos ali a natureza, né? Ou seja, os métodos da natureza, como é que a natureza colocou aquela entrada ali para subir. Aí você tem aquela posição que coloca várias modalidades que relacionam, ou seja, você vai vendo nos campos ilustrativos. Então, são capítulos e recapítulos que vão energizar a nossa vida e a nossa caminhada ecológica. Como eu falei, a sociedade brasileira tem várias sociedades ligadas à Sociedade Brasileira de Letras. É lógico que eu estou fazendo parte das perspectivas de Jorge Amado e outros homens e mulheres, diretores, compositores, escritores que colocaram também uma ficção, uma realidade que faz parte da nossa infância e outros fatores que vão ter essa essência.
É lógico que não falamos sobre a questão que relacionam a essência e a transcendência. A educação física, ela é uma essência ou uma transcendência? A motricidade humana é uma transcendência e a educação física é uma essência? Ou a educação física é um simbolismo ou um ritual? Ou a própria motricidade humana, ela é simbólica ou ritualista? A própria educação física é ritualista. Então, fica essa somatória totalizada. É mesmo que eu coloquei? Será que o senhor falando comigo tempos atrás, eu refletindo também com umas entrevistas de Esporte TV, e o Cunha conversando com outro jogador de futebol que fez parte do elenco dele, que ele era treinador, e acho que, ou seja, lógico que tinha cobrança, presidente, a supervisão, falando porque eles erram tanto, eles estão errando tanto. Aí ele falou, é fisiologia humana, porque é fisiologia humana, nós temos que fazer vários feedbacks, humano, o ser humano é um ser que ele erra constantemente, mas através do erro ele tem que se adaptar entre princípios e conceitos ligados à linguagem e sociabilidade, ok? Então, quando falamos sobre a fisiologia humana, vamos falar sobre motricidade humana. Quando falamos sobre psicomotricidade, vamos falar de intenções ligadas ao movimento, e essas intenções que são expressas vai relacionar diagnósticos e resultados na Idade Média que eu estou vendo. A Idade Média tinha movimento ou tem movimento? A Idade Média é algo arcaico ou a Idade Média hoje temos que haver resultados importantes, ou seja, no passado, presente e futuro nesta mesa encefálica ligada ao córtex motor. Hoje, será que tem mais testosterona que o homem, a própria mulher? Ou a própria mulher hoje se destacou mais com outros tipos de esteroide, progesterona, que é eminente a ela? Hormônio, não colocar esteroide, não colocar hormônio, porque tem alguns autores que classificam o hormônio uma coisa, esteroide é outra, em questões de moléculas, de campos bioquímicos e algumas divisões que relacionam. É lógico que os químicos, os campos de fases, metodológicos, conceito e formas, colocam efeitos importantes como vagalume. Não é questão que o feminismo ou o masculinismo vão ganhando através da perda, ganhando tudo ou nada. É lógico que a maneira de evitarmos isso é contrairmos e descontrairmos relacionada à flexibilidade social e à hiperflexibilidade. A hipoflexibilidade, ela já coloca questões importantes que vai eminentemente colocar relações interpessoais. Então, quando eu falei sobre o Jorge Amado, coloca fatores românticos, já falei sobre Shakespeare, né? Sobre Romeu e Julieta, as teorias Romeu e Julieta, citei os roteiros, né, falando que eu participei do teatro ali, mas não dei continuidade. Pois bem, em questões que eu vou falar, casa e rua, rua e casa, capital e empreendedorismo, entretenimento, ou seja, que também coloca também diversão, lazer. É lógico que o teatro é uma maneira de lazer e de expressarmos um campo terapêutico, ok? Ligado à função psicomotora, que vem várias funções que vem a relacionar. Então, por exemplo, podemos lembrar o que o da Mata cita que, sobre o Jorge Amado, o samba de rua, né? Tipicamente, os campos equivalentes de sambar na rua, os campos que eu coloquei. Por isso que surrar amantes, você pode ver que as amantes, tem ali, não sei se é o Jorge Amado, a Gabriela. Então são fatores que você olham que eles, não é na minha época, também não quero falar, não só mulher, mas homem, é um campo equivalente. A surrar as mulheres também está ligado, ou seja, também as amantes francesas. São fatores que você olha o campo literário brasileiro, arcaico e moderno, coloca uma colocação. Depois eu vou ilustrar o livro, né, que eu mostrei sobre literatura brasileira, e fica em destaque os campos pós-modernos, ok? Nessa linguagem e sociabilidade entre